e produto escalar. Já vou colocar aqui o título. Ó, tá gravando. Então, vamos colocar aqui o título da aula de hoje. CAP 8. São dois temas, né? Na verdade, o tema principal é produto escalar, mas o título do capítulo é ângulos entre vetores, né? Entre vetores e produto escalar. Produto escalar. Depois, no capítulo 10, a gente vai ver o produto vetorial e no capítulo 12, o produto misto. Então, são 3 produtos entre vetores que a gente vê, tá certo? 8, 10 e 12. 8, produto escalar. 10, produto vetorial. 12, produto misto. Fechou a matéria, tá? Esse aqui é muito importante porque ele vai, de algum modo, estabelecer uma relação natural com os ângulos entre vetores. E se você prestar atenção no capítulo 8, todo mundo está me ouvindo bem aí? O pessoal está ouvindo meu áudio aí? Está vendo minha imagem? Sim, professor. Valeu. Todo mundo está vendo aqui o livro, quando eu estou compartilhando? Quem está vendo o livro aqui, bonitinho, CAP 8? Vamos ver se alguém levanta a mão. Aê! Olha o pessoal reagindo. Muito bom, muito obrigado pela reação aí. O pessoal reagiu positivamente. Então, aqui o título do capítulo 8 é Produto, Ângulo entre Vetores e Produto Escalar. Então, ele começa dizendo assim, ó, ele começa estabelecendo a noção para o aluno do que é um ângulo entre vetores. Então, ele diz o seguinte, olha, em primeiro lugar, para você ter ângulo entre vetores, vamos pensar em vetores não nulos, U e V. Então, vamos fazer esse desenho aqui, ó. Você tem aqui um vetor U, coloca aqui um representante de U, tá joia? Esse aqui eu represento o vetor U. Vai do ponto O até o ponto P, do ponto O até o ponto P, e esse aqui representa o vetor V. Olha lá. Vetor V vai do ponto O até o ponto Q. Aqui o ponto Q. Peraí. Que porra é essa aqui? Ah, tá, pronto. Do ponto O até o ponto Q. Certo? Então ele diz o seguinte, você tem dois vetores não nulos, U e V, desenha eles, os dois representantes, um de cada um, saindo do mesmo ponto O, pertencente a E3. P e Q são os pontos aonde eles chegam, U é o P, V é o Q. Teta é aqui onde é que ele representa o teta. Vamos colocar em amarelo aqui na figura. O que representa essa letra grega teta? Ela representa, ela está fazendo uma referência aqui ao ângulo entre esses dois vetores. Então, ele representou pela letra teta. Só que, veja, esse teta, na verdade, ele representa a medida do ângulo, né? A medida do ângulo. Então, essa medida, quer dizer, geralmente a gente vai escrever assim, por exemplo, teta igual a 90 graus, ou teta igual a π sobre 6 radianos, que são 30 graus. Então, o teta não representa exatamente o ângulo que está aqui entre os dois. O teta representa a medida do ângulo, que é o que importa aqui para a gente, né? E essa medida vai ser tipicamente dada em graus ou em radianos. São duas medidas, duas formas de se medir o ângulo. Não necessariamente entre dois vetores, poderia ser entre duas retas, entre dois planos, entre uma reta e um plano, né? Poderia ser um ângulo interno de um polígono, poderia ser um ângulo externo de um triângulo, poderia ser um ângulo entre duas faces de um poliedro. Então, ângulos aparecem em muitos locais, em muitas situações diferentes. E eles têm uma medida. E aqui, no caso, nós vamos ter os ângulos entre vetores e a medida deles, aqui desses dois aqui, está sendo representado por essa letra θ, que eu coloquei em amarelo. E ela vai ser dada, essa medida do ângulo, em graus ou em radianos. Tá? Então, ele diz aqui, θ é a medida em radianos ou em graus do ângulo POQ. Ângulo POQ. Medida dele dada em θ.
denotada pela letra θ, e dada em radianos ou em graus. E olha que coisa interessante, o ângulo sempre entre 0 e π. O que significa 0 radianos? 0 graus. O que significa π radianos? 180 graus. Então ele já está dizendo, ó, o ângulo entre vetores vai estar sempre entre 0 e π. Por que isso, professor? Vou fazer um rascunho aqui para você entender. Imagina aqui uma reta. E imagina que eu coloco aqui um vetor. Vamos dizer que aqui esteja o vetor W. Ele está aqui. Aí eu pego um vetor x, eu imagino aqui um vetor x, o qual eu posso ir girando ele, aqui no sentido anti-horário. Então, inicialmente, eu olho para isso aqui, ele está fazendo um ângulo, digamos... Bom, antes de mais nada, eu poderia imaginar um x deitado em cima do W. Se o x estivesse deitado aqui em cima do W, bem em cima mesmo. Deixa eu fazer bem em cima aqui. Bem em cima do W. Opa, não, já errei. Agora sim. Se o x estiver deitado bem em cima do W aqui, qual que você acha que seria o ângulo entre x e W? Quem me diria nesse caso aqui, quem que é a medida do ângulo entre esses dois? Vamos ver se alguém fala. Vamos ver aqui. Um vetor em cima do outro aqui. Os dois na mesma direção, no mesmo sentido. Qual que é o ângulo entre eles? 0 graus. Próximo não, exatamente 0. Exatamente 0, se estiver deitado, né? Agora, vamos supor, o Laertes, vamos supor que eu levante aqui um pouco o x. Eu coloco o vetor x aqui assim. Aí você diria que é quanto? Esse ângulo aqui. Sei lá, uns 30 graus. 30 graus, concordo com você. Aí eu vou, então quer dizer, pode ser 0, se estiver deitado aqui em cima, 30 graus, posso subir um pouco mais aqui, assim, aí aqui eu já teria o quê? Uns 45 graus, posso subir ainda um pouco mais, aqui eu já teria aproximadamente uns 60 graus, aí se eu fizer o vetor x aqui assim, ó, se eu fizer o vetor x aqui assim, aqui eu teria já um ângulo de 90 graus, né? Um ângulo reto, π sobre 2 radiano. Tá? Mas eu posso continuar ainda mais. Quer dizer, posso colocar aqui, vamos supor aqui assim, ó, aproximadamente 135 graus. 100, 135 graus, 100, 120, 135, 160 graus. Se eu colocar aqui assim, 160 graus, ó. 160 graus. Agora, e se eu deitar esse vetor aqui assim? O que você me diz desse caso? Deitei o vetor em cima da mesma reta aqui que está o W, quer dizer, está na mesma direção, só que está com sentido contrário, sentido oposto. Qual que é o ângulo agora entre o W e o X? Quanto você diria que é? 180, exatamente, 180 graus. Vocês estão entendendo a situação? Então, você foi de 0, que era aquele primeiro que eu tinha desenhado aqui, era 0 graus. A gente foi de 0 até 180 graus. Aí você vai falar, professor, mas você poderia continuar. Você poderia desenhar o X aqui. Claro que eu poderia. Mas aí você vai dizer que tem quanto? 200 graus? Não. Aí você vai medir o ângulo aqui por baixo, ó. E já vai dar menos do que 180 graus. Certo? Então, se eu puxar um vetor aqui para baixo, olha bem essa situação. Eu olho para esse vetor x aqui, eu olho para esse vetor y aqui. Eu não vou dizer que esse vetor x está 90 graus e esse aqui está 270. Eu vou dizer que ambos, tanto o x ali para cima como esse y aqui para baixo, os dois estão 90 graus com W. Tá? Um eu medi aqui por cima, o outro eu medi aqui por baixo. Tá? Vocês estão entendendo o que eu estou explicando para vocês? Quer dizer, eu estou explicando para vocês que não dá para você ter entre dois vetores, não estou falando de duas retas, eu não estou falando de dois planos, eu não estou falando de um ângulo qualquer, eu não estou falando de um ângulo, entendeu? Em qualquer situação que você pode imaginar. Estou falando entre dois vetores. Entre dois vetores do V3, o ângulo mínimo é 0 graus.
o ângulo máximo é 180. 0 graus significa mesma direção, mesmo sentido. 180 graus significa mesma direção, sentido contrário. Tá certo? E dá para você ter qualquer valor entre 0 e 180, mas não dá para você ter nenhum valor maior do que 180. Ok? Então, vou considerar que vocês entenderam bem isso aí. Deixa eu apagar esse rascunho. Isso aqui foi só um rascunho para vocês entenderem essa frase aqui que ele disse aqui. Ó. Essa frase que ele disse aqui. Aqui no final. O ângulo em θ entre 0 e π, 0 e 180. Tá? Vamos deixar isso registrado aqui. Vamos escrever assim, ó. Θ. O que é θ? Θ é medida do ângulo POQ entre os vetores U e V. Então, isso que é o θ. E o que a gente pode afirmar sobre ele a priori? A gente pode afirmar que ele com certeza é maior ou igual a 0, esse é o mínimo que ele pode chegar, e o máximo ele é menor ou igual a 180 graus, tá certo? Entre 0 graus, quero escrever em radiano. Então você escreve θ maior ou igual que 0, sem o símbolo de graus, e menor ou igual que π, que equivale a 180 graus, tá certo? Agora, todo mundo entendeu tudo que eu falei até aqui? Vocês estão compreendendo bem tudo que eu estou falando? Tá desculpada, Júlia. Tá desculpada, mas tá entendendo. Tem que entender. Então, olha só. A outra coisa que ele comenta é o seguinte. Olha só essa figura que ele... Por que essa figura aqui do lado? Essa figura aqui do lado é o seguinte. Imagina que em vez de pegar esse ponto O, eu pego aqui um outro ponto O', que é diferente de O. E a partir desse O', eu desenho representantes dos mesmos dois vetores. Um representante de U, que agora ele não vai mais chegar aqui no ponto P, ele vai chegar num outro ponto, vamos chamar de P', e um mesmo representante de V. Um outro representante do mesmo vetor V. Tá aqui. Que agora não chega mais num ponto Q, chega num ponto Q'. Numa situação dessa que eu acabei de montar, quem que você diria que é a medida desse ângulo aqui entre esses dois representantes? De U e V, representantes diferentes. É o mesmo θ. A medida do ângulo não muda se você pegar representantes dos mesmos vetores. Tá certo? Se tivéssemos tomado outro ponto O', pertencente a E3, no lugar de O, e P' e Q', diferentes de P e Q, mas de forma que, assim como U era OP, U também é O'P', assim como V era OQ, V também é O'Q', obteríamos que a medida em radianos de graus do ângulo P', O'Q' é igual a θ. Então, olha lá. Θ é a medida do ângulo P', O'Q'. Certo? Bom, ou seja, isso aqui tira aquela dúvida que muitos alunos têm. Professor, e se eu pegar os vetores numa posição diferente, que nem eu acabei de fazer aqui, o ângulo continua o mesmo, tá certo? O ângulo continua o mesmo. O ângulo não muda, ele não depende dos representantes dos vetores, tá? Isso que é legal. Bom, a grande questão que aparece para a gente agora é a seguinte, tá, professor, como é que eu vou medir esse ângulo? Como é que eu vou saber exatamente quantos graus ele tem entre 0 e 180 graus? Como é que eu vou saber exatamente quantos radianos ele tem? Como que eu vou fazer isso? Então, vejam, nós chamamos o número θ de medida em radianos ao grau do ângulo entre U e V, mas como que a gente vai calcular essa medida? Então, é isso que ele escreve aqui, ó. Procuraremos agora uma expressão que nos forneça θ, essa medida do ângulo, né? Essa medida θ do ângulo entre os vetores. Eu quero uma fórmula para calcular isso.
em termos dos vetores. Dependendo do vetor que eu tiver, eu jogo na fórmula e descubro a medida θ do ângulo entre eles. É isso que eu quero agora. Ok? Bom, o que nós vamos usar? O que a gente tem estudado nas outras aulas? Bases e coordenadas. Então, e detalhe, uma base ortonormal vai ser necessária aqui, para a gente chegar na fórmula legal, para calcular o θ. Tá? Então, quer dizer, vamos imaginar que a gente tem uma base ortonormal, então vamos escrever aqui. Imagine, seja uma base ortonormal. Será que todo mundo se lembra o que é base ortonormal? Será que todo mundo lembra o que é base? Vamos perguntar para a turma. O que é base, turma? Quem se lembra o que é uma base? Uma base do V3, base de vetores do V3. Olha a pop-up bem na hora que eu perguntei. Gente, base são 3 vetores LI. Olha lá, tripla ordenada de pontos no espaço. Quer dizer, totalmente furado isso aqui. É uma tripla ordenada de vetores LI. Tá certo? Isso que é base. São 3 vetores que não são todos os 3 paralelos a um mesmo plano. Tipo um canto de cubo, por exemplo. Não, você confundiu, mas você está se lembrando do que eu falei, né? Base é uma tripla ordenada de vetores LI. Qual que é a grande vantagem de ter uma base? A base, a partir, por exemplo, um exemplinho aqui de base. Ó. Tem um vetor aqui, outro vetor aqui. Isso aqui são 3 vetores LI. Pronto, formou uma base. E1, E2, E3. Qual que é a vantagem de ter uma estrutura dessa? Todos os outros vetores do V3 passam a ter coordenadas fixas, únicas, em relação a essa base. Então, se esse aqui é o E1, esse aqui é o E2, esse aqui é o E3, qualquer vetor V que eu pegar, dado um vetor qualquer V pertencente ao V3, existem alfa, beta, gama pertencentes a R, tais que V é igual a alfa E1, isso aqui é CAP6, né? Mais beta E2, mais gama E3. Quer dizer, isso aqui é o que a gente chama de combinação linear. Então, vantagem de uma base. Uma vez que você fixou aqui uma base, E1, E2, E3, qualquer vetor V que você pegar do V3 pode ser escrito como combinação linear dos vetores da base. Quem se lembra disso no CAP6? Quem se lembra que a gente estudou isso no CAP6? Quem entendeu esse conceito? Todo mundo. Todo mundo nessa turma entendeu. Tá certo? Professor, mas ali ele disse no livro, seja IJK uma base ortonormal. Aí pergunta para a turma. Já lembrei, já ajudei vocês a lembrarem o que é uma base. O que é uma base ortonormal? Quem se lembra o que significa essa palavra? Base, 3 vetores LI, que não são paralelos ao mesmo plano. Todos os vetores do V3 passam a ter coordenadas em relação a esses 3. Agora, e se o cara falar, não, mas além de ser uma base, além de ser tudo isso que o professor falou, é uma base ortonormal. O que essa palavra significa? Base ortonormal. Ninguém vai falar nada? O que está acontecendo com essa turma aqui? Pelo amor de Deus, o que é isso, turma? Vocês estão nem ligando o que eu estou falando aqui. O que é base ortonormal? Diz pro tio. É como se eles fossem perpendiculares? É quando eles são ortogonais, 2 a 2, e todos os 3 têm comprimento, têm norma igual a 1, não é isso? Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Já temos 25 alunos na nossa nova sala de aula virtual, hein? Eu quero que vocês entendam o seguinte. Base, 3 vetores LI. Base ortonormal. Todos eles são ortogonais, 2 a 2 ortogonais, todos 90 graus entre si, e todos com comprimento 1. Esse aqui tem norma 1, esse aqui tem norma 1, esse aqui tem norma 1. Aí é base ortonormal, tá? Então, todo mundo, é um canto de um cubo de aresta 1. Imagina que você tivesse aqui um cubinho de aresta 1, você pode imaginar assim. E você pega lá o cantinho dele lá. Então, aqui tem comprimento 1, entendeu? Aqui tem comprimento 1 também, e aqui tem comprimento 1 também. Pegou lá o canto do cubo. Então, formou uma base ortonormal, IJK,
Tá certo? Tenham isso em mente para o que a gente vai falar agora, senão vai ficar difícil para vocês, senão vocês vão nem entender do que a gente está falando, né? Então, vamos lá. E para que nós vamos fazer esses desenvolvimentos, esses raciocínios que nós vamos fazer agora? Qual que é o objetivo que a gente está almejando? Aonde que a gente quer chegar? A gente quer chegar justamente numa fórmula para calcular o ângulo, a medida do ângulo θ entre dois vetores. Então, nós vamos utilizar as coordenadas dos vetores. Mas para utilizar as coordenadas, eu preciso ter as coordenadas. E para ter as coordenadas, eu preciso de uma base. E vou pegar um tipo especial de base, o melhor que tem, que é a base ortonormal. Então, seja B igual a IJK, uma base ortonormal. Base ortonormal. Já lembrei o que é base ortonormal, tá? Beleza. Sejam dois vetores, U e V. E imagina que esses vetores U e V têm suas coordenadas em relação a essa base. Então, imagina que você tem um vetor U, cujas coordenadas são x1, y1, z1. y1, z1. E imagina que você tem um vetor V, cujas coordenadas são x2, y2, z2. Certo? Está lá as coordenadas. Aí o que ele faz? Ele faz o seguinte, ele faz esse comentário, ó, lembra que nós já estudamos uma fórmula que vale em base ortonormal. Mas ele não vai usar agora, ele está só lembrando, né? Foi no final do capítulo 6. Na proposição 4, do finalzinho do capítulo 6, a gente viu que a norma de um vetor, quando as coordenadas dele, ABC, imagina que você tem um vetor W, cujas coordenadas ABC estão em relação a uma base ortonormal. A norma desse vetor pode ser calculada fazendo essa conta. A ao quadrado mais B quadrado mais C quadrado raiz, a partir das coordenadas, né? Se elas estiverem em relação à base ortonormal. Tudo bem. Está só lembrando, mais para frente ele vai usar. Aplique a lei do... Comece o seu raciocínio aplicando a lei dos cossenos no triângulo POQ, dos vetores U e V. Então vamos lá. Primeiro vamos lembrar para os alunos o que é a lei dos cossenos. Primeiro desenha, imagina que você tem aqui o vetor U, ele vai formar um lado do triângulo, tá aqui. Imagina que você tem aqui um ponto O, imagina que você, do mesmo ponto O, da onde está a origem do, você desenha um vetor, representa uma flecha que representa o vetor V, a flecha U vai até P, a flecha V vai até Q, então vamos colocar aqui P e Q. E aí você fecha aqui o terceiro lado do triângulo com um vetor QP. Ele desenhou QP. Tá? Vamos colocar aqui, QP. Ótimo. Por que ele fez isso aqui? Ele vai fazer agora um raciocínio. Ele diz o seguinte, ó, vamos aplicar nesse triângulo aqui, triângulo APQ, vamos aplicar a lei dos cossenos. Olha o nome, lei dos cossenos. Quem que se lembra da lei dos cossenos? Aplicar a lei dos cossenos no triângulo O, não, é POQ, né? POQ, isso. Você pode até digitar aqui no triângulo POQ, a gente já vai escrever a fórmula aqui embaixo. Antes vamos lembrar para os alunos o que é a lei dos cossenos. Se digitar aqui, ó, lei dos cossenos. Olha a situação. Você está vendo? Vamos abrir isso aqui. Toda a matéria, Brasil Escola, vamos ver se aparece a fórmula legal aqui. Olha lá. Esse desenho aqui já resume bem tudo, né? Putz, senão vai aparecer aqui uma propaganda do Mercado Livre aqui do lado. Depois eu tenho que cortar essa propaganda aqui. Olha lá, lei dos cossenos. Aqui também ficou legal. Olha lá. Quer dizer, quando os dois desenhos estão explicando a mesma coisa. Quando eu tenho um triângulo ABC, tem aqui os três lados, né? Azinho, Bzinho, Czinho. Cada lado tem um ângulo oposto. O alfa é o ângulo oposto a A, o beta é o ângulo oposto a B, o φ é o ângulo oposto a C. Aí, essas três equações, cada uma das três, não é as três ao mesmo tempo, você pode usar qualquer uma delas. As três são expressões da lei dos cossenos, porque aparece cosseno nelas, né? Mas como que aparece cosseno? Presta atenção. Por exemplo, a primeira aqui, A ao quadrado, esse lado ao quadrado, é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado.
menos 2 vezes BC cosseno alfa. Você vai falar, pô, professor, essa primeira parte aqui, A ao quadrado igual B quadrado mais C quadrado, lembra o teorema de Pitágoras. Como se eu apagar esse último termo aqui do 2BC cosseno, isso aqui fica muito parecido, fica praticamente igual, na verdade, o teorema de Pitágoras. É como se o Azinho aqui fosse a hipotenusa, o B e o C fossem os catetos do triângulo. Só que esse resto aqui, bom, em primeiro lugar, teorema de Pitágoras só vale em triângulo. Em que tipo de triângulo vale o teorema de Pitágoras? Só quando o triângulo é o quê? Triângulo retângulo, que é um triângulo que tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, né, Karine? Então, o que acontece é o seguinte, você está vendo que a lei dos cossenos ela é uma generalização do teorema de Pitágoras, para quando o triângulo não é retângulo. Se ele fosse retângulo, esse alfa aqui seria 90 graus. E quanto que é cosseno de 90? É zero. Cosseno de 90 é zero. Aí cosseno de 90 daria zero, 2BC vezes zero sumiria esse termo aqui, você ficaria só com A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C quadrado, viraria o teorema de Pitágoras. E não teria dúvida nenhuma. Mas aí, claro, algum dia alguém se perguntou, tá legal, mas e se o triângulo não for retângulo? Aí não dá para usar teorema de Pitágoras. Mas aí eu faço o quê? Sento e choro? Não. Usa a lei dos cossenos. A lei dos cossenos é uma generalização do teorema de Pitágoras. Olha que genial. Então o pessoal descobriu o seguinte, falar, você quer saber o valor aqui desse lado Azinho, mesmo quando ele não é uma hipotenusa, e esse B e C não são catetos, porque o alfa não é 90 e não é triângulo retângulo? Muito simples. Escreve a mesma fórmula do teorema de Pitágoras e depois acrescenta esse termo. Menos 2BC cosseno alfa. Pronto, dá certo. E aí, em vez de chamar de teorema de Pitágoras, chama de lei dos cossenos. Tá? Então, veja, se a gente for pegar essa ideia aqui e for aplicar aqui nesse nosso triângulo, como é que ele ficaria? Para o lado QP, né? Quer dizer, seria assim, o comprimento de QP, fingindo como se o QP fosse hipotenusa. Norma de QP ao quadrado, você repara que aqui na lei dos cossenos está tudo ao quadrado, aqui os lados, né? Então, o A ao quadrado aqui no caso seria... Na verdade, para você comparar aqui com esse triângulo, para você pegar o nosso caso aqui e comparar com esse triângulo aqui desenho, eu recomendaria você olhar para a equação do meio, que é a que está de acordo. Ó. O B é o QP. O B é o QP. Então, ficaria B ao quadrado igual A ao quadrado mais C ao quadrado. Ou, se você preferir, você pode mudar a ordem aqui. C quadrado mais A ao quadrado, que dá na mesma. Tá? Então, ficaria norma de QP ao quadrado igual, para ficar U e V, né? Não ficar V e U. Norma de U ao quadrado, que seria ali na figura o C ao quadrado, mais norma de V ao quadrado, que seria na figurinha ali da internet, o B ao quadrado igual C ao quadrado, que é o norma de U ao quadrado, mais A ao quadrado, que é o norma de V ao quadrado, menos 2AC, então ficaria menos 2 norma de U, norma de V, cosseno, aí aqui ele colocou cosseno de beta. No nosso caso, vamos chamar esse ângulo aqui de θ. E aí a gente escreve aqui cosseno de θ. Pronto. Aplicamos a lei dos cossenos a esse triângulo POQ, de acordo com a formulinha que eu te mostrei aqui na internet, da lei dos cossenos. Lei dos cossenos, está aqui, ó, professora de matemática Rosimar Gouveia. Muito obrigado, professor. Você acabou de me ajudar aqui nessa aula, tá certo? Bom, turma, vocês entenderam essa jogada aqui da lei dos cossenos ou não? Vamos ver se alguém está prestando. Alguém responde, alguém reage aí. Alguém reagiu, Laertes, aí valeu, Karine. Valeu. Então, continua, olha lá. Ronaldo, Marciele, Rita Cássia, Rafael. Turma, vamos desenvolver isso aqui. Vamos desenvolver como, professor? Vamos pegar primeiro esse termo aqui, ó. Vamos desenvolver esse termo do lado esquerdo, depois a gente volta aqui nessa fórmula e iguala com o lado direito. Vamos desenvolver, eu estou a fim de desenvolver esse norma de QP. Como é que desenvolveria esse norma de QP aí? Vamos prestar atenção. Olha só, é bonito fazer esse desenvolvimento, por quê? Porque você vai ver da onde que vem a fórmula do produto escalar. E depois eu vou explicar como que usa ela para calcular o ângulo θ entre os vetores.
certo? Mas, assim, geralmente os livros carimbam a fórmula para você decorar. Aqui tem uma explicação de onde a fórmula vem. Então, olha só, norma, o cara desenha os dois vetores, fechou o terceiro lado, aplicou a lei dos cossenos. Vamos desenvolver esse norma de QP ao quadrado. Só como assim desenvolver? Bom, o que é QP? Turma, vamos aqui para o rascunho. Olha só, se você olhar para essa figura e aplicar a lei do fechamento do triângulo, CAP 2, nós já estamos no CAP 8, você vai perceber que rapidinho, aqui no rascunho, eu já vou apagar. U, lei do fechamento do triângulo. U é igual V mais QP. V mais QP. Se eu passar o V aqui para o outro lado, fica U menos V igual a QP. Então, quer dizer, eu posso trocar esse QP por U menos V. Ainda fiz a continha aqui para o aluno ver. Então, no lugar de QP, eu posso colocar U menos V. Lembra que é norma ao quadrado. Norma ao quadrado, ok. Mas, turma, eu tenho as coordenadas de U e V. Então, agora melhorou. Agora melhorou. No lugar de U, eu coloco x1, y1, z1. Menos. No lugar de V, eu coloco x2, y2, z2 ao quadrado, certo? Como é que faz aqui um vetor menos o outro? Quem que se lembra como é que faz essa continha aqui? Como é que fica? Quem vai falar para mim? Tem aqui x1, yz1 menos x2, y2, z2. Vamos ver se alguém está esperto. Meu Deus. É isso aí. É isso aí, pessoal. Essa conta aqui, turma, x1 menos x2, vírgula, y1 menos y2. Inacreditável. Z1 menos Z2. Ao quadrado. Estou desenvolvendo aqui o norma de QP ao quadrado, para depois substituir aqui. Agora sim, ficou norma de um vetorzão aqui. Alfa, vírgula beta, vírgula gama. Tem um vetorzão aqui. Quando está em aí volta para o livro. Quando a gente está numa base ortonormal e você tem a norma de um vetor, você pode usar essa fórmula aqui. Lembra, turma, dessa fórmula? Proposição 4 do capítulo 6. Então, vamos aplicar essa fórmula. Norma desse vetorzão vai ficar primeira coordenada ao quadrado, mais segunda coordenada ao quadrado, mais terceira coordenada ao quadrado. Tá lá. Tudo isso raiz, mas está elevado ao quadrado. Quando você coloca a raiz, quando está apenas a norma. Apenas a norma você coloca a raiz. Como a norma está ao quadrado, nem precisa colocar a raiz. Tá? Norma ao quadrado. Ó, imagina que você passa essa raiz aqui para o outro lado, vai ficar elevado ao quadrado. Tá? Beleza, então vamos desenvolver isso aqui. Vamos desenvolver essa expressão aqui. Deixa eu puxar o sinal de igual para cá, para caber tudo aqui, né? Vocês se lembram como é que faz x1 menos x2 ao quadrado, hein, pessoal? Será que vocês se lembram? Como que é a menos b elevado ao quadrado? A menos b elevado ao quadrado é quanto? Azão ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. Certo? Vocês lembram dessa fórmula aí? Sim ou não? Olha lá. Então, vamos aplicar essa fórmula aqui, nesse primeiro termo. x1 ao quadrado menos 2x1, x2, mais x2 ao quadrado. Aí, segundo aqui, mais y1 ao quadrado menos 2y1, y2, mais y2 ao quadrado, mais z1 ao quadrado, menos, vocês estão percebendo isso aqui, turma? Z1, Z2, mais Z2 ao quadrado. Expandir tudo aqui, certo?
Agora você vai ver surgir a fórmula aqui do produto escalar. Estava tentando me lembrar dela. Olha, coloquei, ó, o pessoal está se lembrando aí, Raul, José Vitor. Vocês estão acompanhando aqui a conta que eu estou fazendo, né? Vou agrupar os termos que tem quadrado aqui, ó. x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado mais y1 ao quadrado mais y2 ao quadrado mais z1 ao quadrado mais z2 ao quadrado. E cadê os termos que não tem quadrado? É esse aqui e esse aqui. Todos eles têm um menos 2. Né? Todos eles têm um menos 2 multiplicando na frente. Então, vou botar o menos 2 em evidência, abre parênteses. x1, x2, x1, x2, mais y1, y2, mais z1, z2. Z1, Z2. Fechou. Ok? Tá aí. Agora, e esses termos elevados ao quadrado aqui, dá para melhorar eles? Dá para agrupar melhor aqui, ó. Por exemplo, se eu agrupar aqui x1 ao quadrado mais y1 ao quadrado mais z1 ao quadrado, isso aqui é justamente as coordenadas do u. x1 ao quadrado mais y1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Ou seja, esse parênteses aqui é justamente norma de u ao quadrado. Ah, e se você agrupar as coordenadas de subíndice 2, x2 ao quadrado mais y2 ao quadrado mais z2 ao quadrado. Isso aqui é são justamente as coordenadas do v elevadas ao quadrado. Então, aqui fica norma de v ao quadrado. E esse negócio aqui? Beleza, aqui você agrupou as que estão x1, y, z1, aqui você agrupou x2, y2, z2, e esse trecho aqui? Não, esse aqui continua igual. Menos 2, x1, x2, mais y1, y2, mais z1, z2. Que também continua igual. Menos 2, x1, x2, mais y1, y2, mais z1, z2. Então, o que vocês estão percebendo aqui, turma, é o seguinte. Nós desenvolvemos o QP, o norma de QP ao quadrado. Norma de QP ao quadrado. Qual que é a conclusão que a gente chegou? Conclusão, 2 pontos. Conclusão, 2 pontos. Norma de QP. Norma de QP elevado ao quadrado é igual norma de U elevado ao quadrado mais norma de V elevado ao quadrado menos 2 vezes, abre parênteses, x1, x2, mais y1, y2, mais z1, z2. Então, conclusão. Eu posso pegar essa expressão aqui, ó, ela é igual à norma de QP ao quadrado. Eu posso pegar essa expressão aqui, Ctrl C, ou até Ctrl X, se eu quiser, e colar ela onde? Colar ela aqui, no lugar de norma de QP ao quadrado, olha lá. Norma de QP ao quadrado, eu posso pegar aqui essa expressão e colocar aqui. Norma de QP ao quadrado, vai ficar igual a isso aqui. Assim, vou fazer exatamente isso agora. Pego essa expressão aqui, norma de U ao quadrado. Olha que legal, você vai ver surgir a fórmula do produto escalar na sua frente. Norma de V ao quadrado, menos 2 vezes essa tralha toda, x1, x2, mais y1, y2, mais z1, z2, igual. Aí, o que eu coloco do outro lado aqui da norma de QP ao quadrado? Esse cara aqui. Porque também, os dois são igual à norma de QP quadrado, né? Isso aqui igual à norma de QP quadrado. Isso aqui igual à norma de QP quadrado. Então, um é igual ao outro, né? Então, um é igual ao outro. Então, aqui vai ficar igual, copiando aqui, o que está lá em cima? Norma de U quadrado, norma de V quadrado, menos 2 UV cosseno θ. Norma de U quadrado,
mais norma de V quadrado, menos 2 norma de U, norma de V, cosseno de θ. O que dá para cancelar aqui? O que dá para a gente cortar aqui nessa equação? Presta atenção nela. Olha lá, vocês estão acompanhando aí? Nessa equação aqui, dá para cancelar norma de U ao quadrado com norma de U ao quadrado, norma de V ao quadrado com norma de V ao quadrado, esse menos 2 corta com esse menos 2, e nós descobrimos isso aqui. Olha só que legal, turma. Portanto, o que a gente tem? x1, x2, x1, x2, mais y1, y2, mais z1, z2, igual a norma de U, norma de V, cosseno de θ, onde θ é o ângulo entre os vetores. Olha que maravilha essa fórmula aqui, essa equação, essa igualdade. Olha que legal. Então, veja bem, vamos interpretar um pouco isso aqui. O que a gente pode interpretar dessa fórmula aqui? A gente pode interpretar o seguinte, se eu pegar as coordenadas dos vetores, você veja que são as coordenadas em relação a uma base ortonormal, né? Olha lá. U é x1, y1, z1, V é x2, y2, z2, com relação a essa base aqui, que é ortonormal. Então, esses valores de xzinhos, yzinhos e zzinhos são as coordenadas dos vetores U e V. O que essa fórmula está explicando para a gente? Ela está explicando o seguinte, se eu pegar as coordenadas x1, y1, z1 do vetor U, multiplicar pelas coordenadas x2, y2, z2 do vetor V e somar, então fica x1, x2, x1 vezes x2 mais y1 vezes y2 mais z1 vezes z2. Se eu fizer isso, vai dar um resultado, um número aqui, x, certo? Esse número é a mesma coisa se eu não fizesse nada disso, simplesmente pegasse a norma de U, comprimento do vetor U, multiplicasse pelo comprimento pela norma ou comprimento do vetor V e multiplicasse pelo cosseno do ângulo entre eles. Ia dar o mesmo resultado, x. Contanto que a base aqui onde você pegou as coordenadas é uma base ortonormal. Tem que ter dito isso aí no enunciado em algum lugar, para você ter certeza de que você não está errando, né? Quer dizer, lembra aquele negócio que a gente comentava, que tem umas bases que são todas tortas e tal? Como assim fatoração? Professor, isso é tipo fatoração? Do que você está falando? Isso o quê? Isso o que é tipo fatoração? Eu não sei do que você está falando, Cássio. Quando o senhor agrupou... quando eu agrupei aqui? Não, não é fatoração. É só peguei... digamos assim, como a adição é comutativa, né? A mais B é igual a B mais A, quer dizer, não importa a ordem que você soma, adição de números reais, então eu pensei assim, bom, eu fazer x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado e só depois fazer mais y ao quadrado, eu posso mudar a ordem desses dois aqui. Se eu mudar a ordem, vem o y1 aqui para o lado do x1. E se eu mudar a ordem aqui, vem o z1 também para o lado do y1, entendeu? Agrupar aqui significa só mudar a ordem quando eu estou somando. É que nem o cara falar assim, vou somar 4 mais 6, mais 4, mais 10, mais 2, mais 4. Pô, tem um monte de 4. 4 mais 6, mais 10, mais 4, mais 2, mais 4. Aí você agrupa os 4. Então é a mesma coisa que fazer 4 mais 4, mais 4, mais 6, mais 10, mais 2. Então, 12 mais 18, que dá 30. Entendeu? Você agrupou os números 4, mas não é que você fez uma fatoração. Você só mudou a ordem que você está somando. Ok, você entendeu. Então você entendeu aqui. Agora você entendeu que quando eu agrupo assim, eu vejo claramente que isso aqui é norma de U ao quadrado e isso aqui é norma de V ao quadrado? Você entendeu essa passagem? Sim ou não, Cássia? Você que está prestando atenção. Você que eu estou vendo que está prestando atenção. Você percebeu isso aí, sim ou não? Ignorou, não vai responder. Bom, espero que você tenha percebido que é a norma ali. E aí a gente chegou nessa fórmula bonita, amarela aqui. Eu entendi essa parte. Tá, beleza. Não, tudo bem. Acho que sim, preciso dar mais uma revisada. Tá, olha só, nós chegamos nessa fórmula aqui, ó.
a multiplicação das coordenadas somados dá igual norma de U, norma de V, cosseno θ. Por que é interessante essa fórmula? Porque isso aqui são coordenadas, que dependem da base. Então, mudando a base, pode mudar aqui as coordenadas. E será que vai mudar o valor da conta total? Não muda, porque é sempre igual a isso aqui, que não depende da base. Norma de U, comprimento do vetor, depende da base. Eu estou lá com um vetor V e estou com uma base aqui. Aí eu mudo a base de E1, E2, E3 para V1, V2, E3. Nem mexi no V. Mudou o comprimento dele? Mudou a norma? Óbvio que não. Norma não depende da base. A norma do vetor é o comprimento dele. Ele está parado lá, o comprimento não muda, né? Bom, então isso aqui não depende da base, norma de U não depende da base, norma de V não depende da base, o ângulo e o cosseno do ângulo dependem. Você tem dois vetores parados lá, tem um ângulo θ entre eles. Aí eu chego aqui, mudo a base de JK para E1, E2, E3. Continua o mesmo vetor U, o mesmo vetor V, o mesmo ângulo θ. Acabou. Então, esse termo da direita aqui não depende da base, ele tem um valor fixo, constante, se você deixar o V parado. Não muda esse valor aqui. E ele é igual a esse negócio aqui. Então, esse negócio aqui também não muda. Tá? Então, você chegou aqui numa, digamos assim, numa equação que mostra que isso aqui é sempre igual a isso aqui. Aí, o que o pessoal faz para fechar o raciocínio? Eles fecham o raciocínio assim. Definição. Eles observam isso aí. Ah, tá. Vale essa igualdade aqui? Ah, interessante, tem uma ideia. Vou definir produto escalar entre dois vetores. Aí eles colocam isso aqui. Aqui, se você for ver ali no livro, na página 58, ele faz toda essa demonstração aqui que eu fui explicando para vocês, chega aqui na mesma equação, tá? Faz o comentário que eu fiz de que a expressão, essa expressão aqui depende da base, a princípio, porque está baseada nas coordenadas, que muda conforme a base, mas essa aqui não depende. Então, como a da direita é igual a essa aqui da esquerda, você pode mudar a base à vontade, que apesar de mudar os numerinhos x, y, z, o resultado final da conta vai sempre ficar igual a isso aqui. Tá? Ela é uma invariante, não muda com a base. É só um comentário interessante, mas aí aqui vem a paulada, ó, definição. Definimos o produto escalar de dois vetores, agora vem, produto escalar dos vetores U e V. Produto escalar dos vetores U e V. Tá? Como é que é definido? É definido assim, olha o símbolo. O símbolo é um pontinho de multiplicação um pouco mais forte. U escalar V é igual. Ele está fazendo essa definição baseado no que ele viu aqui. Ó. Ele vai definir esse lado da direita como produto escalar. Produto escalar de U por V é igual a zero, se um dos vetores for nulo, se U ou V, ou os dois, igual a nulo, produto escalar dá zero. E se eles forem ambos diferentes de nulo, produto escalar é norma de U, norma de V, cosseno de θ. Certo? Cosseno de θ. Se os vetores, se ambos, forem diferentes de nulo. Se U, vírgula V, diferente de nulo. Ponto final. Tá lá. Então, o que acontece? Você tem aqui uma definição de um produto escalar. Você fala, bom, então se você definiu, vamos ignorar um pouco o caso dos vetores serem nulos, porque aí já dá zero já o produto escalar, né? Vamos pensar no caso onde são dois vetores como esses aqui, ó. Esses aqui do desenho, que não são nulos, e tem um ângulo θ entre eles. O que isso aqui está me explicando? Está explicando o seguinte, a hora que você fizer essa conta do produto escalar entre eles, que é isso aqui, é a mesma coisa que você fazer essa conta do lado de cá, contanto que a base seja ortonormal. Tudo depende da base ser ortonormal. Então, observação importantíssima. Se IJK é base ortonormal, e você tem as coordenadas dos vetores U e V com respeito a essa base ortonormal, x1, y1, z1, x2, y2, z2, as coordenadas com respeito à base ortogonal,
Então, o que você chega à conclusão? Bom, aí isso vai ser igual a isso. Só que isso aqui, acabamos de ver, é o produto escalar entre dois vetores. Então, você vai poder calcular o produto escalar. Quer dizer, você vai ter uma segunda fórmula para o produto escalar de dois vetores, que vai ser uma fórmula especial para a base ortonormal. Que nem a fórmula da norma lá que a gente viu, né? A fórmula vai ser U escalar V igual x1, x2, mais y1, y2, mais z1, z2. Tá, beleza, professor, entendi. Então tem essa igualdade, fazer norma de U, norma de V, cosseno θ é igual, fazer essa brincadeira com as coordenadas, contanto que as coordenadas estejam com respeito a uma base ortonormal, já entendi. Aí você define uma operação nova, que é o produto escalar, daqui a pouco vamos ver 4 propriedades dessa operação, produto escalar. Esse produto escalar é definido como? Ele é zero, se um dos vetores for nulo, ou os dois forem nulos, ele é zero. E esse produto escalar ele é igual a norma de U, norma de V, cosseno θ, se ambos os vetores forem diferentes de zero. Você acabou de definir um negócio assim, e antes você tinha dito que isso aqui é igual a isso. Então você também pode calcular o produto escalar fazendo a conta da esquerda, já que a da esquerda é igual à da direita. Só que a igualdade só vale, desde o começo do raciocínio, se a base for ortonormal. Então você só pode usar essa fórmula aqui para calcular o produto escalar se você tiver base ortonormal. Ah, e essa aqui? Norma de U, norma de V, cosseno θ. Essa aí não depende da base. Porque é aquilo que eu falei, independente da base que você tiver, norma de U é norma de U, comprimento dele, norma de V é norma de V, comprimento do V, cosseno θ é cosseno do ângulo entre eles. Então, essa aqui é uma fórmula independente de base para o produto escalar. Agora, essa aqui não, só vale se as coordenadas, porque ela usa as coordenadas, né? Coordenadas estão sempre em relação a uma base, e tem que ser base ortonormal para dar certo. Bom, mas e a pergunta original de todas que o senhor tinha feito, que não era nada disso, era de como calcular o θ, como achar o ângulo entre esses dois vetores sem usar um transferidor. Vocês lembram do... Ah, professor, já sei um jeito de evitar toda essa parafernália que você está fazendo. Ah, qual que é? Eu vou na papelaria, pago R$2 num transferidor de plástico. Venho aqui, coloco o transferidor no papel e vejo o ângulo. E aí não preciso ficar fazendo nada disso. Quem não se lembra o que é um transferidor? Está aqui, ó. Transferidor. Olha lá. Quem que se lembra? Vamos ver a figura aqui, pessoal. Não se lembra lá. O pessoal nem sabe mais o que é transferidor. Olha lá o transferidor. Quem que a mãe, alguma vez na escola, não teve que, lá no material, na lista de material do começo de ano, teve que ir lá em alguma papelaria e comprar um transferidor. Tem esses aqui de 180 graus, tem esses aqui de 360, né? Olha lá o preço deles, ó. Não dá nem R$10, tá vendo? Vocês se lembram disso aí? Vocês se lembram do transferidor? Acho que ninguém ligou porque eu falei. Eu posso pegar essa fórmula que não depende de base e colocar em uma basia qualquer? Ela é independente de base, então você pode colocar em qualquer base. Olha lá, o transferidor, tá lá. Então, professor, eu vou pegar aqui um transferidor, uma brincadeira dessa aqui, e vou colocar aqui na figura e já calculo o teto. Não, mas justamente a gente está fazendo todo esse trabalho para você não precisar ir na papelaria comprar um transferidor. Tá? E às vezes você também, para você usar o transferidor, você tem que ter o desenho. Às vezes você não tem o desenho, você tem só as coordenadas dos vetores. E eles não estão assim num plano, às vezes bonitinho, que você pode desenhar no papel. Às vezes esses vetores estão lá no espaço 3D, entendeu? Espaço tridimensional. Então, é difícil você ver exatamente assim no olho e colocar um transferidor. Então, o que acontece? Com as coordenadas, fica bem mais interessante. Posso falar mais devagar, claro. Eu posso pegar essa fórmula que não depende de base e colocar em uma basia qualquer? Pode, mas a fórmula não depende de base. Aí, justamente, esse que você tinha perguntado antes, né? Desculpa, acho que eu não dei atenção aqui para a sua pergunta. Norma de U, norma de V, cosseno θ. Essa parte aqui não depende da base. Então, quer dizer, comprimento de um vetor é independente da base. Se ele mede 6, ele mede 6 em qualquer base. Não... A base é só um ponto de vista que você está olhando para uma coisa. É como o cara falar assim, vou te dar um exemplo, é como o cara falar assim, qual que é a força gravitacional, a aceleração da gravidade de Vênus? Aí o cara responde para você, mas eu estou na Terra.
olhando para Vênus. Aí outro fala, não, eu estou em Marte, olhando para Vênus. Não, mas não importa qual que é o seu ponto de vista. Ele está perguntando qual que é a aceleração da gravidade de Vênus. Então, se você está na Terra, ou se você está em Marte, suponha que você está falando com um cara de Marte. Ah, qual que é a força de gravidade de Vênus, lá de Vênus? Eu estou na Terra, você está em Marte. Qual seria a aceleração da gravidade de Vênus? Ué, depende. Para mim que estou na Terra é uma, para você que está em Marte. Não. Se você está perguntando, hipoteticamente, um cara que esteja morando em Vênus, que aceleração de gravidade ele vai sentir, essa nossa conversa, o que, que importa que eu estou na Terra e você está em Marte? Eu estou perguntando o cara que está lá em Vênus, que aceleração de gravidade que ele vai sentir. Se eu estou na Terra, você está em Marte, não importa. Imaginamos que nós estivéssemos em Vênus. A aceleração da gravidade ia ser, sei lá, acho que Vênus é um pouco maior ou menor que a Terra, não sei. Ia ser x metros por segundo ao quadrado. X metros por segundo ao quadrado. Tá certo? Tudo bem? Não depende da base. Não depende do... O que é a base? Ela é como se fosse um ponto de vista. É o ponto de vista a partir do qual você está olhando para os vetores. Então, o comprimento do vetor, que é a norma, que é o comprimento do vetor, se eu estou olhando para ele daqui, ou se eu estou olhando para ele de lá, o comprimento dele é o mesmo. Né? É o mesmo, não depende do meu ponto de vista. Ah, se você estiver olhando ele bem de trás, vai parecer que ele é só um ponto. Sim, vai parecer que ele é só um ponto. Mas ele não é só um ponto. Ele vai ter um comprimento que não é um ponto. É que nem você está olhando um trem vindo de frente para você, que você vê só aquela parte da frente do trem. Ele não deixou de ter aquele comprimento todo que tem para trás dele. Ah, mas o cara que está lá fora do trilho, vendo de longe o trem, vê todo o comprimento dele. Eu vejo só aquela partezinha da frente vindo para cima de mim. Tudo bem, é só uma questão de ponto de vista, mas o comprimento dele é o mesmo para os dois, independente do ponto de vista. Mesma coisa o ângulo. Qual que é o ângulo θ entre dois vetores? Acabou. Dependente do seu ponto de vista, é o mesmo. Tá? Agora, viu, Raul? O que é interessante aqui dessa fórmula, você pegou bem essa ideia, que esse lado direito aqui não depende da base, né? Vamos ver se o Raul pegou bem essa ideia aqui. Você entendeu? Sim. O lado esquerdo, você está percebendo que eles são só coordenadas dos vetores que estão entrando nessa conta aqui? É tudo coordenada de vetor? Você percebe isso? E coordenadas dos vetores vêm da onde? As coordenadas dependem da base, isso mesmo. Então, o que é interessante dessa fórmula é o seguinte, se as coordenadas dependem da base, se eu mudo a base, esses numerinhos aqui, x1, x2, y1, y2, z1, z2, eles todos se alteram, que nem naquele capítulo 7, o capítulo anterior, eu tenho uma base E1, E2, E3. Beleza, a coordenada do vetor V era x1, y1, z1, na base E1, E2, E3. Aí eu mudo para a base E. Aí eu mudo para a base F. F1, F2, F3. As coordenadas do vetor V mudam. Elas deixam de ser x1, y1, z1 e mudam para x2, y2, z2. Tem uma mudança lá, não lembro que letra que eu usei, mas muda a base. Acho que lá eu tinha usado assim, x1, x2, x3 eram as coordenadas na base E. Quando eu mudo para a base F, fica y1, y2, y3. Muda dos x para os y. As coordenadas do V, quando eu mudo da base E para a base F. Então aí você poderia pensar o seguinte, mas se eu tiver uma norma de U, norma de V... Não, essa aí não muda. Essa aí fica parado. Norma de U é norma de U, norma de V é norma de V, cossentética é cossentética. Você pode colocar em coordenadas e fazer a conta, não tem problema. Se você quiser colocar em coordenadas e fazer essa conta toda, você pode. Daí eu posso escolher qualquer base. Se você quiser passar, não o θ, né? O θ não tem coordenadas, mas o norma de U, o U dentro da norma e o V dentro da norma. Se você quiser colocar em coordenadas para fazer a conta, você pode escolher. Bom, você pode escolher qualquer base, mas provavelmente você vai querer usar aquela fórmula da norma, né? Norma igual raiz quadrada de A ao quadrado mais B quadrado mais C quadrado. Acredito que seu objetivo vai ser usar aquela fórmula, né? Se você está colocando as coordenadas dos vetores dentro dessa fórmula da norma, deve ser para usar a fórmula da norma do capítulo 6. Só que o que acontece na fórmula da norma do capítulo 6? Ela só é válida numa base ortonormal. Então, esse é seu qualquer base que você pode escolher, você pode escolher qualquer base, ninguém pode te impedir. Mas você só vai poder usar aquela fórmula da norma se a base for ortonormal. Se ela não for ortonormal, você vai tentar usar a fórmula, vai dar errado.
Não vai bater, não vai, a fórmula da norma não vai dar realmente a norma, vai dar um valor errado. Entende? Perfeito. Então, olha só. Mas o que eu ia chamar a sua atenção, Raul, é o seguinte, se você mudasse a base aqui, iam mudar os números, x, y e z. Só que como a gente provou que essa conta aqui é igual norma de U, norma de V, cosseno θ, que não depende da base, como é que pode? Aqui eu mudo a base e mudo os números, aqui eu mudo a base e não muda nada. Como é que pode uma coisa mudar os números aqui e uma coisa não mudar nada aqui e continuar sendo igual? Como que uma coisa que muda pode ser igual uma coisa que fica constante? Então, na verdade, ela não muda. Então, na verdade, ela é um invariante. Vai mudar os numerinhos. Por exemplo, você mudou a base de E para F. As coordenadas x1, y1, z1 do U mudaram. As coordenadas x2, y2, z2 do V mudaram. Mas fica tudo diferente os números. Mas na hora que você faz a conta e vê o resultado final, o valor final dá o mesmo. Dá o mesmo qual? Norma de U, norma de V, cosseno θ, dá igual. Percebeu? Lembra aquela história do determinante que eu falei para vocês? Olha, o determinante você pode colocar na forma de linha ou na forma de coluna. A hora que você faz a conta, dá o mesmo resultado. Você lembra que eu comentei isso na aula que eu falei do determinante? Depois no vídeo que eu gravei de determinante também eu comentei isso. Não sei se você se lembra. Quer dizer, você pega um determinantezinho, você escreve, fica totalmente diferente lá dentro. Se você escreve o det 3x3 na forma de linha ou de coluna, os números ficam com um arranjo diferente lá dentro. Porém, na hora que você faz a conta e chega no resultado do det, o que acontece? O resultado é o mesmo. Pouco importa se você escreveu na forma de linha ou na forma de coluna. Dá o mesmo resultado. Você tem os vetores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Em vez de escrever em linha, você escreve de pé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, de pé. Você faz a conta, dá a mesma coisa se você tivesse escrito na forma de linha. Né? É um invariante. Ele não tem variação se você muda de linha para coluna. Então, aqui é a mesma coisa. Você muda a base, muda todos esses números aqui, mas o resultado da conta dá o mesmo. O mesmo quanto? Norma de U, norma de V, cosseno θ, dá igual. Tá? Aí, continuando o que eu estava falando. Os caras... professor, como que você chegou nessa igualdade? É só você rever, depois você rever aqui as contas que eu fiz, repassa a aula aí, eu vou postar no YouTube, ou dá uma olhada no livro. Eu fiz um pouco mais detalhado que o livro, mas lá está feito também. Você vai ver exatamente de onde é que ela surgiu. Ela surgiu da aplicação dessa lei dos cossenos que eu mostrei na internet para vocês. A lei dos cossenos aplicada nesse triângulo aqui. Você chegou nessa igualdade aqui. Certo? Nessa igualdade. Aí o que acontece? Os caras aproveitam que você chegou nessa igualdade, definem essa operação. Vamos definir uma nova operação. Produto escalar. Produto escalar entre dois vetores. 0, se um dos vetores for vetor nulo. Se não forem nulos, norma de U, norma de V, cosseno θ. Aí você fala, puxa, mas antes eu provei que norma de U, norma de V, cosseno θ é igual a isso aqui. Então eu também posso calcular o produto escalar por esse lado aqui? Pode, eu até escrevi aqui. Produto escalar também pode ser calculado por essa fórmula. Só que para usar essa fórmula, que envolve as coordenadas dos vetores, você tem que tomar o cuidado de ver no enunciado da prova, do exercício, do livro, onde for, que as coordenadas estão com respeito a uma base ortonormal. Porque todo o raciocínio que a gente fez para chegar nisso aqui foi baseado no fato de que a base era ortonormal. Então, se a base não for ortonormal, essa igualdade deixa de valer, e aí você já não pode mais calcular o produto escalar dessa forma aqui. Ou seja, já é a segunda fórmula que a gente está vendo, né? Isso, sim, nós vamos chegar. É que eu voltei e falei mais devagar, porque o Raul pediu para eu falar mais devagar, eu acabei repassando todo esse final. Mas o que eu ia chegar nisso era na fórmula do ângulo, justamente, né? Então, mas só antes de eu falar da fórmula do ângulo, Laertes, Raul, vocês entenderam essa ideia de produto escalar ser definido por essa fórmula e eu poder também calcular o produto escalar desse jeito aqui, se a base for ortonormal? Vocês entenderam isso que eu falei, os dois, para eu poder seguir adiante? Vamos ver a reação dos dois aí. Entendi. Sim, beleza. Então, chegamos nesse ponto. Agora, a questão do ângulo que eu estava falando. Tá, beleza, como é que eu vou calcular o ângulo? Então, veja bem.
a questão do ângulo. Opa, desculpa. Vou passar um traço aqui só para dividir. Mas e o ângulo θ? E a medida do ângulo? E a medida θ do ângulo? Interrogação. A questão da medida θ do ângulo é o seguinte, ó. Acabou de perceber que para você ter ângulo, os vetores têm que ser diferentes de nulo, para poder fazer aquela figurinha assim e ter um ângulo θ aqui entre os dois, né? Então, para quando os vetores são diferentes de nulo, o produto escalar é igual a isso aqui. Então, você pode escrever o seguinte, vamos ver como é que vai responder essa pergunta. Ambos os vetores diferentes de nulo implica que o escalar V é igual norma de U, norma de V, cosseno de θ. Cosseno de θ. Como os vetores são diferentes de nulo, essas normas aqui também são diferentes de zero. Então, eu posso passar elas para o outro lado, dividindo. Se eu passá-las para o outro lado dividindo, vai ficar cosseno. Deixa eu escrever em amarelo para chamar a atenção. Cosseno de θ igual U escalar V dividido por norma de U vezes norma de V. Aí eu descubro o cosseno. Você vai falar, puxa, mas aí você vai descobrir o cosseno de θ e o θ. É a mesma coisa. Você descobriu um, você descobre o outro, tá? Já vou te mostrar por quê. Mas, se você tiver numa base ortonormal, você pode trocar esse U escalar V que está aqui em cima, você pode trocar por isso aqui. Então, você também pode considerar uma fórmula assim, ó. Cosseno θ igual x1, x2. Essa eu acho a mais legal, né? x1, x2 mais y1, y2 mais z1, z2 dividido por norma de U, norma de V. Acabou. Tá? Então, quer dizer, mas professor, essas fórmulas eu estou só calculando o cosseno θ. Deixa eu te mostrar aqui uma coisa. Eu deixei um GeoGebra preparado aqui para vocês não terem essa dúvida. Presta atenção nesse GeoGebra. O pessoal está vendo essa figura aí no GeoGebra? Vamos ver aí. Vamos ver a reação popular. Tá, deixa eu ver aqui o que o Laertes tinha falado. Opa, calma aí. Deixa eu voltar aqui no Laertes. Professor, o senhor perguntou como encontrar o ângulo se eu dividir a norma de U vezes norma de V pelas coordenadas, eu obtenho o ângulo? Seria o contrário, né? Dividir as coordenadas pelo norma de U, norma de V. Você prestou atenção aqui no que eu escrevi na lousa? Esse produto aqui das coordenadas somado, dividido pelo produto das normas. Vamos ver se o Laertes prestou atenção nessa parte. Mas você percebeu ali como é que é, né? Agora, Laertes, o pessoal fica puto quando eu falo esse negócio do cosseno θ. Então, olha só. Por que a fórmula ela já resolve o problema? Ó, essa aqui, eu vou até dar um zoom fora aqui para vocês perceberem. Isso aqui é o gráfico da função cosseno. É tipo uma onda, né? Uma onda infinita. Vai indo para sempre assim. Esse verde aqui. Só que isso aqui, essa onda verde, ela é o gráfico da função cosseno de menos infinito até mais infinito. Para θ, cosseno de θ, para θ variando de menos infinito até mais infinito. Pergunta para a turma. O ângulo entre vetores, ele vai de menos infinito até mais infinito? O que a gente viu no começo da aula? O ângulo entre vetores, ele vai de quanto até quanto? Qual que é o mínimo e o máximo dele? De 0 até 180. Ou seja, de 0 até π. Então, eu vou me preocupar com toda essa onda infinita aqui, de menos infinito até mais infinito? Resposta, não. Eu me preocupo com ela apenas de 0, aqui o eixo x. O eixo x está aqui. Não sei se dá para engrossar esse eixo x aqui. Depois eu vou ver se eu consigo, para as pessoas verem melhor esse eixo x aqui, né? Olha lá, estilo do eixo, tá vendo? Eixos em negrito, será que muda? Cadê o eixo? O eixo sumiu aqui. Cadê o eixo? Sumiu o eixo. Ah, sumiu porque eu cliquei aqui. Agora voltou. Deixa eu ver, colocar em negrito, talvez. Olha lá, melhorou um pouquinho. Melhorou aqui. Estilo.
Olha, dá para mexer um pouquinho aqui. Ah, garoto. Tá aqui, melhorei um pouquinho. Melhorei um pouquinho. Eixo X. Só ver aqui um pouquinho, desculpa, né? Não, tudo bem. Tá bom já. Então, quer dizer, vocês estão vendo aqui o eixo X. Em vez de pegar de menos infinito até mais infinito, eu peguei de 0 até π. Olha lá, 3,14. Está vendo o número 3 aqui? Que π equivale a 180 graus. Tanto que eu deixei destacado em vermelho aqui para você ver o trecho que importa para o ângulo entre vetores. Ele é de 0 até π. Ou seja, quando eu uso essa fórmula aqui, turma, ou essa de cima ou essa de baixo, qualquer uma das duas, eu faço as contas e sai cosseno θ. Cosseno θ está aqui no eixo Y. Aqui, essa bolinha azul, ela representa o cosseno de θ. Essa bolinha aqui que eu estou clicando aqui na esquerda, ela é o valor que eu vou descobrir aqui com essa conta. Ah, descobri cosseno θ. Ah, professor, quanto que vai dar? Vai dar sempre entre menos 1 e mais 1. Porque cosseno de θ, como você pode ver pela função, eu até botei uma linha tracejada aqui embaixo, não sei se você está vendo, e uma linha tracejada aqui em cima, para lembrar para os alunos que ela está sempre entre menos 1 e 1. O mínimo do cosseno θ que ele chega é menos 1, o máximo que ele chega é 1. Então você nunca vai fazer essa conta aqui, qualquer uma das duas, e vai dar um valor menor que menos 1 ou maior que 1. Vai estar sempre entre menos 1 e 1. Calculei esse valor. Vamos supor que deu 0,72. Olha para a figura. Vou dar um zoom agora aqui para melhorar a situação. Vamos supor que ali eu fiz a conta e deu 0,72. Aí eu vou aqui na figura, imagina que esse cosseninho θ no 0,2, 0,4, 0,6, 0,71, 0,72. Está aqui. Bateu na função, descobriu o θ. Olha, eu até destaquei em azul o trecho da função cosseno que vai de 0 até π. Sabe qual que é o nome que a gente dá para uma função assim, turma? Uma função que ocupa todo o contradomínio aqui, ó, de menos 1 até 1. Você vê que ela pega tudo, desde o 1 até o menos 1. E ela não se repete. Você vê que não tem nenhum valor repetido. Ela passou aqui nessa altura, ela nunca mais volta aqui nessa mesma altura. Ela vai embora. Quem se lembra das aulas de cálculo 1, ou lá da escola de ensino médio, da época que... né, da época áurea do ensino médio, o que é uma função desse tipo? Ela tem um nome, ela é uma função bijetora ou bijetiva. Tá? Então, o que significa isso? De 0 até 180, de 0 até π, a função cosseno θ é bijetiva. Para cada cosseno θ que eu calcular ali pela fórmula, calculei a fórmula, sai um cosseno θ. Eu jogo ele aqui na figura, pum, ele bate na função e já está determinado o θ. Ah, deu menos 0,6. Menos 0,6. Olha lá o θ. Θ é esse aqui. Professor, tudo bem, eu estou entendendo que para cada θ que eu calcular, para cada cosseno θ que eu calcular ali com a fórmula, tipo 0,2, pum, tem um θ aqui que corresponde ao 0,2, um só. Mas a questão, já entendi a ideia, mas a questão é, e como que eu calculo esse θ específico? Só tendo cosseno θ. Aí, meu amigo, você tem que usar a velha e boa calculadora. Você pode perceber que na sua calculadora, porque na mão é muito complicado, né? Você pode perceber que na calculadora científica, geralmente, simples até dessas que provavelmente vocês têm, tem sempre uma tecla assim, cosseno elevado a menos 1, ou seno elevado a menos 1. Tem uma teclinha dessa aí. Pode procurar que tem. Se você clicar ali naquela tecla, você digitar 0,2 e clicar no cosseno a menos 1, ele vai fazer esse processo de rebater na função e te dar esse θ aqui. Aí você regula na própria calculadora se você quer que ele dê a resposta em graus ou em radianos. Vamos tentar fazer um teste aqui, ó, quer ver? Deixa eu ver se eu sei mexer nessa calculadora do Windows aqui. Olha lá. Só que precisa ver se tem a tal tecla que eu falei, né? Ué, parece que não tem, não. Olha lá, científica, função, trigonometria, deve ser aqui. Aqui, cosseno, né? Mas não tem o cosseno a menos 1 aqui, não sei, essa calculadora aqui está estranha. Aqui não sei direito como é que usa essa calculadora aqui, fiquei na mão agora. Precisava aprender como é que faz aqui, depois eu vejo. Cadê a trigonometria? Aqui, ó. Second, deixa eu ver. Ah, aqui, apareceu, cosseno a menos 1. Ah, garoto! Então, olha só, vamos lá, cadê o C aqui? C, zerou. Então, vamos fazer um teste aqui, ó, que nem eu estava mostrando ali para vocês. Imagina que eu fiz a conta aqui com a fórmula
e descobri, usando essa fórmula de cima ou de baixo, fiz a conta, e descobri que cosseno θ é igual a 0,7, que nem eu tinha falado para vocês aqui. Ó. Então, se eu pôr aqui no 0,7, eu vou perceber 0,71. Eu percebo que pela figura aqui, o θ está bem próximo de 0,8. Não sei se vocês estão vendo ali. Ó. O θ está bem próximo de 0,8. Tá? Vamos ver na calculadora. E aqui está em radianos, aqui nesse gráfico. Vamos ver na calculadora o que vai acontecer. 0,71. Aí vou lá na tecla cosseno a menos 1. Evidentemente, ele está dando resultado em graus. Né? Olha lá, DEG. DEG é graus. Certo? Vamos ver se dá para passar para radiano. Radiano. Só que acho que eu tenho que fazer a conta de novo aí. Deixa eu ver se eu faço a conta de novo aqui. 0,71 cosseno a menos 1. Cosseno a menos 1. 0,78. Lembra que eu te falei que estava próximo de 0,8? Olha lá, vamos voltar na figura. Olha lá, ó. Se você der mais um, você vai perceber que está um pouco antes aqui do... Está um pouco antes do 0,8 ali, não sei se vocês estão vendo. É justamente esse valor aqui, 0,78, é o ângulo. Vocês estão percebendo o que eu estou falando para vocês, turma? Vocês perceberam nisso que eu fiz agora? Quer dizer, o que eu estou tentando mostrar para vocês? Obrigado, José Vitor. Obrigado, Raul, Rita, Juliane. O que eu estou tentando mostrar para vocês é que essa fórmula aqui do cosseno θ, ela já é a fórmula do θ. Quer dizer, acabou, o cara fez essa conta aqui, descobriu o cosseno θ, te mostrei pelo gráfico e te mostrei pela calculadora. O cara descobriu aqui o cosseno θ. Ele sabe que o ângulo entre vetores está entre 0 e π. Ele está nessa situação aqui, ó, de 0 até π, esse trecho vermelho. Descobriu o cosseno θ, ó, vai acompanhando aqui, ó. Qualquer cosseno θ entre 1 e menos 1, ó lá, vai te dando o resultado do θ. Aqui você está vendo graficamente como que acontece. Ali na calculadora você viu como é que faz a conta. Ah, deu menos 0,6. Olha lá, menos 0,6. Que θ que está dando aqui? Está bem próximo de 2,2. Se você prestar atenção. Um pouquinho mais de 2,2 ali. Um pouquinho para a direita do 2,2. Vamos testar ali na calculadora. Menos 0,6. Então, menos 0,6, mas acho que não é assim, né? Acho que eu errei. Eu acho que tem que digitar 0,6 e colocar menos aqui. Menos 0,6. Aí vou lá, cosseno a menos 1. Cosseno a menos 1. 2,214. Um pouquinho para a direita do 2,2. Lembra que eu te falei? Estou deixando em radiano aqui. Um pouquinho para a direita do 2,2. Olha lá. Um pouquinho para 2,1, 2,3. Aqui o 2,2 ele está um pouquinho para a direita. Tá legal? Então, beleza. Espero que vocês tenham compreendido a importância dessa fórmula. Essa fórmula é o transferidor. Essas duas aqui, ó. Como vocês estão percebendo, ela equivale ao transferidor de plástico lá da calculadora, da papelaria. Você descobre ali o cosseno θ, fazendo uma daquelas duas fórmulas, vai na calculadora, regula para graus ou radianos, o que você preferir, cosseno menos 1, enter, pá, sai o resultado. É isso aí, não tem mistério. Tá? Bom, vamos tocar adiante essa matéria aqui, que eu já mostrei a parte para chamar a atenção aqui do aluno. Bom, de acordo com o que vimos acima, podemos escrever o escalar V igual x1, x2, mais y1, y2, mais z1, z2, como eu falei 300 vezes, desde que as coordenadas estejam com respeito a uma base ortonormal. Quer dizer, ou seja, produto escalar, a fórmula que você pode usar sempre é essa. Essa aqui você usa sempre, muitas vezes. Por quê? Porque a maioria das vezes, turma, em física, por exemplo, e até em matemática também, a gente trabalha com base ortonormal. Então, praticamente, o aluno decora que tem duas fórmulas, né, equivalentes. Elas são equivalentes, mas lembra que você tem que estar numa base ortonormal, IJK da física. Bom, se U diferente de zero e V diferente de zero, aquilo que eu expliquei agora há pouco para o Laertes, Prigol e Young, eu posso passar norma de U, norma de V dividindo, cosseno θ, a formulinha que eu expliquei para vocês, a do cosseno θ, a de cima aqui. Evidentemente, se for numa base ortonormal, eu posso apagar o escalar V aqui e trocar por esse lado de cá, que é a fórmula de baixo que eu escrevi. Dá para usar as duas. Bom, aí eu cosseno θ, que, como eu expliquei, já equivale a você ter achado θ.
Isso aqui ele diz que decorre da própria definição. Norma de U igual raiz de U produto escalar com U. Deixa eu explicar na lousa por que isso aqui decorre da própria definição. Deixa eu colocar aqui. Olha lá, observação. Observação importante. Observação. Se você prestar atenção na definição, U escalar V é igual norma de U, norma de V, cosseno de θ. Se eu pegar U igual a V, isso implica o quê? Se eu colocar U e V iguais aqui nessa fórmula, dos dois lados, como é que vai ficar? Bom, se V for igual a U, vai ficar U escalar U igual do lado esquerdo. Aí vem o lado direito. Norma de U, norma de V, que como V é igual a U, vai ficar norma de U também, cosseno do ângulo entre os vetores. Aí pergunta para vocês, qual que é o ângulo entre o vetor U e ele mesmo? Qual que é o ângulo entre o vetor U e ele mesmo? Vamos ver quem vai me dizer. Zero, correto, zero. Zero. 0 graus ou 0 radianos. Tá? Então, o que acontece? Aqui vai ficar cosseno de zero. E quanto que é o cosseno de zero? Quanto que é o cosseno de zero? Vamos no grafiquinho lá do GeoGebra, para quem não lembra. Cosseno de zero é igual... não precisa nem dessas retas aqui. Olha só para o gráfico da função. Cosseno de 1.4, cosseno de 1.2, cosseno de 1, cosseno de 0. Não sei quanto. Cosseno de zero deu quanto? Olha lá para o gráfico. Quanto que é o cosseno de zero, turma? 1. Então, resultado. U, isso implica que U escalar U é igual norma de U vezes norma de U, que é norma de U ao quadrado, vezes 1, que é a mesma coisa que norma de U ao quadrado. Então, ficou U escalar U igual a norma de U ao quadrado. Se eu passo o quadrado para o outro lado na forma de raiz, vai ficar, norma de U igual raiz quadrada, passei o quadrado para o outro lado, de U escalar U. Tá aqui. Que é exatamente essa fórmula que ele tinha escrito exatamente aqui. Fórmula 6 do livro. Só que aqui eu procurei mostrar para vocês o passo a passo para chegar na fórmula. Tá certo? Tá aqui. Bom, beleza, essas são fórmulas, então, que tem que ficar na nossa mente daqui para diante nesse curso, né? Aí, eu achei legal aqui ele mostrar, destacou 4 propriedades e depois uma proposição, que é uma das coisas mais importantes de toda a matemática, de toda a física, não é só de VGA, não, que a gente vai fechar a aula discutindo isso aqui, mas antes, deixa eu passar as propriedades aqui para vocês. Que, assim como tinha as propriedades da adição, tinha as propriedades da multiplicação por escalar, da soma de ponto com vetor, tem as propriedades, é mais uma operação, né? Produto escalar é uma operação, então ele tem as propriedades. Propriedades, as principais pelo menos, propriedades do produto escalar, que ajudam bastante a gente fazer exercício, né? Porque lá no meio do exercício você está fazendo as contas, aí você quer continuar com a conta, se uma propriedade dessa aqui te salva. Principais propriedades do produto escalar. Então a primeira que ele coloca ali, vamos prestar atenção, a primeira aqui, é uma distributiva em relação à adição. Então, vamos colocar aqui na lousa. U escalar V mais W é igual U escalar V mais U escalar W. Então, fica propriedade distributiva, vamos dizer assim, vamos dar um nome para ela, distributividade. Distributiva. 2 pontos. U escalar V mais W é igual U escalar V mais U escalar W, certo? Isso é válido para todos os vetores U, V e W pertencentes ao V3. Tá lá, certo? Importantíssima. Segunda propriedade. A segunda propriedade
eu não sei se ela tem um nome, tá? Mas ela mexe com a ideia de se eu tiver um produto escalar multiplicado, misturado com uma multiplicação por escalar. Lembra que no CAP 3 a gente estudou a multiplicação de um vetor por um escalar. Se eu misturar, e aqui nós estamos estudando o produto escalar, certo? Então, e aí? Eu vou começar escrevendo ela da direita para a esquerda, tá? Vou começar daqui do final, já que é tudo igual. Quer dizer, se eu tiver o produto escalar de dois vetores, U escalar V, escalar V, que vai dar um número, né? Aliás, uma coisa importantíssima, vocês notaram o nome dessa operação, né? Produto escalar. Deixa eu falar uma coisa aqui com a turma, antes que... O resultado do produto escalar de dois vetores é sempre um número, prestem atenção nisso, um número, tá? Nunca vai dar um vetor, nunca escrevam isso aqui. U escalar V deu como resultado um vetor W. Isso aqui está errado, tá? U escalar V igual a um vetor 0, 1, 3. Errado, tá? U escalar V igual a vetor nulo. Errado, tá? O produto escalar dá sempre como resultado um número x pertencente a R. Um escalar, por isso que ele chama produto escalar. No CAP 10 nós vamos estudar o produto vetorial. Aí o resultado, aí o símbolo dele é outro, é esse aqui, ó. O produto vetorial com V, um acento circunflexo. W vetorial X. Aí o resultado vai ser um vetor. Vai ser um vetor Y. Tá? Mas aí vai chamar produto vetorial, não produto escalar. Então, apenas um aviso que eu devia ter falado antes, acabei esquecendo. Mas o próprio nome já é muito intuitivo, né? Produto escalar, o resultado é um escalar, é um número, sempre. Então, ele pode dar zero, por exemplo, número zero. Ele pode dar 1, pode dar menos 1, pode dar π, pode dar 2, pode dar raiz de 2, tá? Então, se eu fizer o produto escalar entre dois vetores, vai dar um número, e eu pegar esse número aqui que deu como resposta e multiplicar por lambda, por um outro número, isso é a mesma coisa que fazer o produto escalar do U por lambda V, multiplicar só o V por lambda, e depois fazer o produto escalar com U, que é a mesma coisa que eu multiplicar só U por lambda, e depois fazer o produto escalar com V. Tá lá. Certo? Então é muito interessante essa propriedade. Terceira. A terceira é a que, para mim, tem maior destaque, né? Junto à primeira. É difícil saber qual que tem maior destaque. É que essa aqui é, por exemplo, no produto vetorial não tem essa propriedade 3. É a propriedade comutativa. Vamos dar um nome aqui para ela. Essa aqui foi distributiva. Agora vem a comutativa. Propriedade comutativa do produto escalar. Fenomenal. Quer dizer, produto escalar de U com V é igual a produto escalar de V com U. No produto vetorial não vai ter isso aqui. O vetorial V é diferente de V vetorial U. Mas aqui no produto escalar tem essa propriedade comutativa. Muito legal. Quarta e última propriedade. Vamos colocar aqui. Quarta e última propriedade é o seguinte. É aqui o pessoal, vamos ver. Não, tá tudo bem. A quarta e última propriedade é a seguinte, ó. Cuidado para não confundir, essa quarta aqui pode dar confusão. O escalar U é maior ou igual que zero. Olha lá. Aí as pessoas pensam assim, então o produto escalar é sempre positivo. Não é bem assim, não. Quer dizer, se eu fizer o produto escalar de um vetor com ele mesmo, não de U escalar V. O escalar V pode dar negativo. Por exemplo, se o U for 1, 2, 3, e o vetor V for 1, menos 1 e 0. Faz o produto escalar de U com V usando a fórmula das coordenadas. Suponha que é base ortonormal. Vai ficar 1 vezes 1, mais 2 vezes menos 1, 2 vezes menos 1, mais 3 vezes 0. Qual que é o resultado dessa conta? O resultado dessa conta aqui vai dar 1 menos 2 mais 0, que é igual a menos 1
que é menor do que zero. Então, o produto escalar entre esse vetor e esse vetor deu menos 1, que é menor que zero. Então, como que você pode dizer uma frase dessa que eu acabei de escrever aqui? U escalar U sempre é maior igual que zero. Você acabou de dar menos 1, que é menor que zero. Mas aqui foi um vetor U com um vetor V. Se eu pegasse U e U, 1, 2, 3, escalar com 1, 2, 3, o resultado daria 1 vezes 1, que é 1, mais 2 vezes 2, que é 4, mais 3 vezes 3, que é 9. 9 mais 4, 13, mais 1, 14. Deu 14, que é maior que zero. Aí, se você pegasse esse aqui, se eu pegasse esse aqui, esse V aqui, e fizesse a mesma coisa, V escalar V. V escalar V é igual 1 menos 1, 0, produto escalar com 1 menos 1, 0. Isso aqui é igual a quanto? 1 vezes 1, que é 1, menos 1 vezes menos 1, que é 1 também, mais 0 vezes 0, que é 0, que é igual a 2, que é maior que 0. Isso que é essa propriedade. Sempre que eu pego um vetor, faço produto escalar com ele mesmo, o resultado é maior ou igual que zero. Aí você pode testar com quantos vetores você quiser. Tá? Então, olha só, bem interessante isso aqui. Agora ele diz ainda mais. Ele diz o seguinte: se o escalar, porque pode ser maior ou igual, né? Se der igual, aí é C e somente C, equivalente ao vetor U ser o vetor nulo. Então, é uma segunda parte da propriedade. U escalar U igual a zero, C e somente C, o vetor U for igual ao vetor nulo. Ponto final. Essas são as 4 propriedades que o livro destaca sobre o produto escalar. Tá aí. Bom, eu quero fechar essa aula de hoje, antes que termine o tempo, para a gente empatar com a outra turma. Eu quero fechar discutindo isso aqui, ó. Proposição 2. Proposição 2. E a sua demonstraçãozinha aqui. Isso aqui é uma das coisas mais importantes que tem em matemática física, é a relação entre produto escalar e ortogonalidade de vetores. Então, olha só o que diz a proposição 2. Vou até destacar aqui, ó. Proposição 2. Ela diz o seguinte: se dois vetores ortogonais dois vetores serem ortogonais, o ser ortogonal a V é equivalente, C e somente C, o produto escalar entre eles dá zero. O escalar V é igual a zero. Zero número, né? Produto escalar não é zero vetor. Produto escalar é sempre um número a resposta. Olha só, então quer dizer, esse C e somente C aí significa o seguinte: se são ortogonais, implica que o produto escalar é zero. Se o produto escalar é zero, implica que são ortogonais. Como que você pode demonstrar isso? Dá uma olhada no que o livro diz. Ele diz o seguinte: bom, vamos separar em dois casos. O U e V pode ser nulo, um dos dois, ou não. Então, vou separar em dois asteriscos. Se U ou V, ou os dois, é igual a vetor nulo, aí ele diz assim: o resultado é imediato. Mas por que é imediato? O resultado é imediato pelo seguinte: o resultado é imediato porque, vírgula, pois o vetor nulo é ortogonal a todo vetor, a W, para todo W pertencente a V3. Então, quer dizer, se eu tenho um dos dois vetores nulo, eu tenho nulo ortogonal a qualquer coisa. E nulo escalar com qualquer coisa é zero. Vírgula. E nulo escalar W é igual a zero, vírgula, para todo W pertencente ao V3, vírgula, por definição. Lá na definição do produto escalar ele falou isso. Quer dizer, quando um dos dois vetores é nulo, ou os dois são nulos,
você vai ter as duas coisas dos dois lados acontecendo. Vai ter a ortogonalidade e vai ter que o produto escalar é zero. Então, não tem como ter um e não ter o outro. Então, vão ser equivalentes. Se tem um, tem o outro, tem o outro, tem um. Quando um dos vetores é nulo, o resultado é imediato. Tá? Agora sim, né, que a gente tem que fazer alguma justificativa. E se os dois não forem nulos? Se tanto U, agora não é U, agora é uma vírgula, vírgula é E. Se U e V são diferentes de nulo, então, aí qual que é o raciocínio que a gente pode fazer para justificar que ortogonalidade é equivalente a produto escalar da zero? Aí dá uma olhada aqui no livro. Se não, quer dizer, se os dois não forem nulos, decorre da fórmula 5, vamos só ver qual que é a fórmula 5 aqui. Aqui. Não precisa pegar essa aqui, pode pegar essa aqui. Com os dois não nulos, né? Essa aqui equivale a isso aqui também, né? Fórmula 5, na verdade, é isso aqui com o U e V deslocado para o lado de lá. Tá? Então, eu nem vou falar da fórmula 5, eu vou dizer assim, ali na luz da minha definição. Se os dois são diferentes de zero, então, norma de U, não, desculpa, U escalar V, não, peraí. Eu quero provar essa equivalência aqui, né? Eu vou partir do lado esquerdo e vou chegar do lado direito, tá? Com um sinal de equivalente. Então, já vou matar o problema de uma paulada só. Vou partir daqui e vou mostrar que é equivalente a isso aqui. Se ambos são diferentes de zero, então, partindo do lado direito, U escalar V igual a zero, equivale, símbolo de equivalência, equivale a dizer, o que eu posso colocar no lugar do escalar V? Vem aquela fórmula lá antes da 5 que eu mostrei, né? O que é o produto escalar? Naquela fórmula geral, que não depende da base. Norma de U, norma de V, da definição, né? Isso aqui é a definição dele. Cosseno de θ é igual a zero. Igual a zero. Mas isso é equivalente a dizer que, porque veja bem, se os vetores são diferentes de zero, de nulo, esse aqui não é nulo. A norma de U não vai ser zero. A norma de V também não vai ser zero, porque ele é diferente de nulo. Então, nesse produto aqui, quem que tem que ser zero? Cosseno θ. Então, isso aqui equivale a dizer que cosseno de θ é igual a zero. Agora, isso aqui equivale a dizer, para cosseno de θ dar zero, o θ tem que ser igual a quanto? Vamos olhar ali no gráfico, já que eu deixei o gráfico aqui. Ó. Olha bem, todos os valores de cosseno são esse azul aqui. Qual é o valor de cosseno que faz... Qual é o valor de θ que faz o cosseno dar zero? Olha lá. Essa linha vermelha vai de 0 até π. Então, para o cosseno de θ dar zero, o θ tem que estar onde? Tem que estar bem aqui no... Que valor que você acha que é esse aqui, que está entre o 0 e o π? Vamos ver se o pessoal sacou. 90, que é justamente metade de 180, que é justamente π sobre 2, tá? Exatamente. Eu já volto ali na sua pergunta, deixa eu só terminar aqui. Θ igual a 90 graus, ou, se você quiser colocar em radiano, π sobre 2 radianos. Tá certo? Agora, o que significa o θ, que é o ângulo entre os vetores? Eu viro para você e falo, olha, o ângulo entre dois vetores θ é igual a π sobre 2 radianos, é 90 graus. O que você conclui a respeito dos dois vetores? Que tem um ângulo de 90 graus entre eles. O que a gente pode falar sobre esses dois vetores? Eles são o quê? Em turno, qual palavra que é? Não é perpendicular, fala a palavrinha certa. É equivalente a isso, mas é outra palavra. Ortogonais. Ortogonais, Karen Karine. Então, isso é equivalente a dizer que U é ortogonal a V. Ponto final. Então, veja, eu parti do lado direito aqui e cheguei do lado esquerdo. Parti de que U escalar V é zero, cheguei que U é ortogonal a V. E com isso demonstrei para vocês o que eu considero um dos resultados mais importantes da matemática e da física. A ortogonalidade de dois vetores é equivalente ao produto escalar da zero. Isso aqui vai além de VGA.
tá? Em álgebra linear, essa noção de produto escalar é generalizada para a noção de produto interno. Produto interno de dois vetores, U, V. Porque aí pode ser em qualquer espaço vetorial, não pode ser no V3. Você tem produto interno das funções, você tem produto interno das matrizes, você tem produto interno de Vn, onde n pode ser 4, 5, 6, 2, qualquer número diferente de 3. Você tem produto interno no espaço real, n-dimensional, no espaço complexo, n-dimensional. E em todos esses espaços, espaço dos polinômios, Pn, em todos esses espaços aqui, você tem o produto interno dentro de cada um deles. Uma certa fórmula para produto interno neles. Seria assim, digamos assim, a evolução do produto escalar. E vai ter lá a mesma ideia que eu acabei de apresentar aqui. Quando esse produto interno for igual a zero, os vetores dentro desse espaço aqui são ortogonais. Então, com isso, você pode provar várias coisas nesses espaços aqui, em termos de ortogonalidade de vetor. Você pode achar funções ortogonais, você pode achar matrizes ortogonais, você pode achar polinômios ortogonais. Quer dizer, a noção vai embora em matemática, como você pode ver, e todos esses espaços têm aplicações em física, né? Então, a noção de ortogonalidade entra lá em física também, via matemática da álgebra linear, do produto interno. Então, esse aqui é um resultado bem interessante, tá? Com isso, eu encerro a gravação da aula de hoje, para a gente ficar no mesmo ponto da outra turma. Deixa eu dar um stop aqui, também não incumpridar mais